Olá, amigos. Este é o Iter Processualis, caminho processual, né? Nós nos reunimos sempre para conversar sobre os fundamentos do processo civil. E acho que é muito importante isso, essa preocupação, é muito importante essa preocupação com os fundamentos do processo civil, que eu vejo que há muito achismo por aí, né? Fala-se muita coisa, muitas errorias, muitos equívocos, isso vai passando, as pessoas repetem e se tornam verdades, né? Por exemplo, no tema que estamos examinando, e que examinamos no último vídeo e continuamos hoje, né? Direito probatório, é um tema extremamente complexo, amplo, já foi delineado por autores clássicos, né? Mas eu vejo, às vezes, afirmações assim: uma grande novidade do Código de Processo Civil foram as cargas dinâmicas da prova. Trata-se da flexibilização do ônus da prova, né? Sim. Teoria das cargas dinâmicas da prova. Mas isso não é uma novidade. Não, isso não é novidade nenhuma, porque já há 200 anos, há mais de 200 anos agora, porque a gente sempre fala assim, mas é há mais de 200 anos, Bentham, Jeremy Bentham, que ele que flexibilizou o ônus da prova. Isso. Porque para Bentham, a flexibilização era a qualquer momento, para qualquer coisa, uma regra geral, uma regra geral. Então, aquelas regras estáticas, que antigas que foram aceitas pelo Código, exato, né? Realmente não vigoravam para ele. Mais, isso. Mas ele não se referia ao ônus da prova, né? Sim? Não, ele se referia sempre ao dever. Dever, ele considerava um dever. Até que, por que dizem que, entre aspas, que é uma novidade? Porque até então não se via essa flexibilização normalmente nas coisas. Eram aplicadas só as regras estáticas. Né? Então, Peirano, um argentino, Peirano, que infelizmente faleceu recentemente, né? Ele trouxe a teoria do Bentham, mas diferente, não usando as cargas. Ele reformulou, porque ele realmente traz Bentham, fala sobre a flexibilização, mas ele fala em ônus e não em dever, como Bentham falava antigamente. E não em caráter genérico, como o Bentham, né? Não, sim, porque o Bentham ele restringe, o Peirano restringiu. E eu acho que ele andou bem, porque Quem mostrou isso, aliás, foi aquele Paulo Zanetti. Foi Paulo Zanetti, numa dissertação. Mostrando a diferença entre Bentham e Ele faz muito bem essa diferença entre a teoria de Bentham e a de Peirano, não é? Bom, uma outra suposta novidade, né? É a tutela antecipada. Eu estive conversando com o José Rubens de Moraes, sim, que é um romanista, é um historiador, é um processualista de muita erudição e conhecimento profundo do direito romano, até para saber de quem estou falando, né? É um livro dele aqui sobre a história da prova, um livro publicado pela editora da USP, né? Bom, ele mostra, né, que no direito romano, já os interditos ou interdicta, né, significavam o quê? O exercício do poder pelo pretor, o poder de imperium, né, exercido pelo pretor, só que a cognição, digamos assim, que o pretor fazia sobre um eventual conflito, então o conflito era levado ao pretor, ele procedia, digamos, a uma cognição sumária.
Eram os famosos interditos, ouvindo né? as partes e possíveis provas ali que pudessem existir, dizia, olha, a razão está com esse ponto final. Se a parte contrária aceitasse, tolitor quaestio, né? Se não aceitasse, então iríamos para um processo judicial. Vejo que já no direito romano havia essa fase, e esse que tinha livro, um caráter cautelar. E esse livro é muito interessante porque ele fala da evolução histórica da prova. É um livro de muita profundidade. Exatamente. Um historiador de primeira, o José Rubens. Eu acho que também não é novidade a tutela antecipada, porque veja, já no direito italiano se flexibilizava, se ampliava, não é? A interpretação do artigo 700 do Código de Processo Civil, não é? Procurava-se adotar uma interpretação extensiva para admitir cognição também. Havia antecipação, né, do mérito. O que eu vendo, aliás, se refere a isso, né? Sim. Então, não é novidade, né? Isso tudo com base no poder geral de cautela, né? Outra novidade se divulga por aí. Olha, agora nós temos a ata notarial e tal. Não, a ata notarial, ela era regulada pela Lei de Registros Públicos, certo? Regulado, quer dizer, então já existia antes do Código. Só que ela não era reconhecida como uma prova. Hoje que o Código como meio de prova pelo Código de Processo Civil. Exato. Quer dizer. O Código de 2015 trouxe a ata notarial como meio de prova. Reconheceu. Mas antes disso, antes do Código atual, os juízes, tanto os desembargadores do Estado de São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro, da Bahia, eles já aplicavam, eles aceitavam a ata notarial. Quer dizer, como uma prova atípica, né? Mas como um meio de prova. Agora, depois do Código de 2015, que se tornou. A ata notarial faz fé pública. Então, realmente, ela já tinha essa força, não foi? Sim. Não foi o Código de Processo Civil que deu força, que deu fé pública à ata notarial. Já existia. Agora, será que a ata notarial tem um valor absoluto? Ela seria equiparada ou seria qualificada como uma prova legal, uma das provas tarifadas, né? Eu acho que essa é uma questão muito delicada. Eu já vi até alguma decisão do STJ, precisaria discutir isso mais em profundidade, né? Em princípio, a ata notarial prevalece, mas se no processo houver outros elementos e tal, o juiz vai ter que aferir isto, né? Aí entra... Mas dentro disso, Beth, só para não me alongar muito... mas olha, dizem também que o saneamento compartilhado seria uma grande novidade, né? O que você acha? Exatamente. No entanto, na Alemanha já havia um modelo, o modelo de Stuttgart, a terra dos automóveis, né? Stuttgart, mas do modelo, um modelo processual que significava o quê? Que conferia, aliás, ao processo o caráter de uma reunião, né, de pessoas, de uma confraria, quase que uma confraria. Tem né? até um nome em alemão que você gosta de falar, que eu não me lembro também, porque de alemão eu só sei falar. Começa com Arbeit, Arbeitsgemeinschaft. E se algum alemão estiver me ouvindo aí, vai me caçar, né? Mas era comunidade de trabalho. E eu me lembro de uma outra coisa que eu acho que é importante trazer, que não é nenhuma novidade, a proporcionalidade. Porque a gente já... Exato, porque todo mundo fala, não, o princípio da proporcionalidade... Sim, está agora na parte geral do Código, mas não quer dizer que antes ele não fosse aplicado. Não, por quê? Porque ele veio de Aristóteles, né? Aristóteles, a ideia de proporcionalidade já se encontra em Aristóteles, na Nicômaco. Me lembrar, na Ética a Nicômaco.
Ética, e como que ele fala em meio termo, em justa medida, ele fala até de um atleta lá. Isso, quanto que ele teria que comer para... O atleta precisa ter uma alimentação maior do que então, outro é a proporção, né? Proporção. Então, veja, eu acho que tanto o saneamento compartilhado, que agora está previsto no Código, mas que não é uma novidade completa, porque antes nós já tínhamos também audiência preliminar no Código anterior, então pode estar a novidade nisso tudo, né? Mas tem agora uma grande novidade que estão dizendo que a era digital está aí, né? Bom, aí não sei, aí já é outra coisa, já não vou entrar nessa. Né? Mas aí bom, eu acho o seguinte, será que nós estamos falando de direito probatório, procurar outras novidades, será que nesta área do direito probatório haveria alguma novidade maior? Porque, vou falar aí, ônus da prova, dinamização, saneamento compartilhado, não sei o quê, não é? Haveria alguma novidade? Eu perguntaria, está aqui do meu lado, o Ricardo Augusto, né, meu filho, que é... Nosso filho. É sócio. Nosso filho, é meu filho, nosso filho. Claro, nós somos casados há 48 anos, né? E o Ricardo tem aí uns 40 e tantos, né, Ricardo? O Ricardo é sócio do escritório Vilemor Amaral, um escritório centenário, né? E o Ricardo é interessado nesses assuntos, nessas novidades tecnológicas e tal. E está aqui, nós estamos aqui em São Paulo hoje. O Ricardo está aqui do lado. Eu vou aproveitar, Ricardo, pegá-lo aqui para dar uma colher de chá para a gente. Né? A gente ouve falar em blockchain, a blockchain e tal. Seria um novo meio de prova isso? E como você vê esse problema, Ricardo? Vira aí. Está aí do lado. O assunto é muito amplo, né? Primeiro que blockchain tem várias, né? Não tem uma só. E, na verdade, cada um poderia ter sua própria blockchain até, né? Mas isso é assunto para outra... Não é para hoje, né? Mas como meio de prova, eu acho que sim, porque podem ser registrados fatos, né, direitos, enfim, pode-se registrar o que quiser, né, em uma blockchain. Uma blockchain nada mais é que uma corrente de blocos de dados, né, por isso o nome blockchain, né, mas ela é utilizada como, na maior parte das vezes, né, na maior parte das vezes ela é utilizada como uma espécie de livro-razão, né? E aí entra no famoso DLT, que é o Distributed Ledger Technology, né? Tecnologia de livro-razão distribuído, né? E o que é isso, né? As informações que são gravadas ali, em cada bloco, elas são repetidas por diversos computadores, por todos os computadores que formam a rede. Então, no caso de um computador ser danificado, ou perdido, ou hackeado, né, ou invadido por um vírus, enfim, a informação que está nele não é perdida, por quê? Porque ela também está gravada em todos os outros computadores da rede. Então, a diferença aí é que é possível ter provas muito mais resistentes, né, e confiáveis. Então, por exemplo, imagine que um cartório de notas, né, tivesse uma cópia dele, de todos os registros dele, em diversos outros cartórios pelo mundo, né? Se tivesse um incêndio ali naquele cartório, não teria problema, porque as informações estariam gravadas em todos os outros cartórios. Mas a gente sabe que não é assim na vida real, né? O cartório, ele tem a informação num livro, normalmente de papel, agora já foi digitalizado, está sendo, né, digitalizado a maioria dos cartórios, né? Inclusive eles estão criando a própria blockchain
para essa finalidade justamente, né, de preservação das informações, né? Mas, então, quando se fala em blockchain, precisa primeiro definir qual blockchain, né, de qual blockchain nós estamos falando e o que está sendo gravado ali, porque a blockchain é como um papel, aceita qualquer coisa. E se eu colocar lá que eu sou dono de um prédio que eu não sou o dono, isso não vai me fazer dono, né? Então, a informação precisa ser verdadeira e precisa ser certificada por alguém que possa fazer essa certificação. Certo. Né? Só faria uma indagação, que é a seguinte: existe resistência à utilização do blockchain ou já está consolidado isso entre, digamos, os empresários, entre os especialistas e tal, né? Porque eu li qualquer coisa de que nem todos aceitariam isso e tal. Os juízes, de um modo geral, estão aceitando? Tem juízes que aceitam, outros não. Né? Não é pacífico. Não então. É pacífico. Está começando a ficar muito mais forte do que era. Né? Exato. Agora, existem, como eu disse, depende da blockchain. Né? Existem empresas que já estão há mais tempo no mercado, né? Por exemplo, uma que se chama Original Mine, né? Que já é mais aceita. Então, se você registra o seu documento ali, ele tem mais aceitação, inclusive, principalmente pelos juízes, né? Do que se fosse numa blockchain que eu criasse hoje, por exemplo. Exato. Né? Eu até observaria, Ricardo, em favor, né, da blockchain, que há um princípio, né, fundamental, eu diria, geral, né, do direito probatório, que é o princípio da universalidade dos meios de prova. Então, isso foi consagrado no Código. Não só os meios legais são admitidos, a blockchain não está expressamente admitida no Código, digamos, né? Mas pelo princípio da universalidade dos meios de prova, todos os meios de prova, ainda que não previstos na lei, são admitidos. Né? E é uma razão muito forte, porque acho que a tecnologia avança, você mostrou aí e tal, né? Não sei quanto tempo teríamos, eu gostaria de prosseguir. Eu acho que temos esse é um assunto tem um tempo maior agora, nós estamos com um bom tempo. Temos ainda? Temos. Então, Paulo, Ricardo, então prossiga, por favor, para aproveitar a presença dele aqui. Exato, uma coisa que todo mundo fala, por exemplo, se eu abrir e for ao Google e colocar lá blockchain, o que eu vou ver? É um livro razão. É o mesmo livro razão que o empresário tem, ou que o comerciante tem? Exato. Como que alimenta esse livro razão? Diferente, né? Dizer que é um livro razão é uma analogia, né? Porque não vão ser registradas só informações contábeis de empresas, né? Qualquer fato, qualquer informação pode ser registrada em blockchain, né? Tudo depende de poder computacional, principalmente, porque para você registrar, por exemplo, um vídeo em blockchain, demanda muito mais poder computacional e dinheiro, por consequência, né? Para ser registrado do que se fosse uma frase, uma simples frase, né? Um livro, por exemplo, né? São coisas simples de se registrar. Então, coisas maiores, fotos, vídeos, enfim, artes, né? Esses NFTs, por exemplo, né? Dependendo da resolução, são arquivos que demandam muito mais memória e consequentemente, ocupam mais espaço na blockchain e não é bem só uma questão de espaço, é que para você registrar isso, você vai precisar de muito mais computadores para aprovarem, né, todos os dados ali, para gerar um consenso, não uma estrutura maior, mas que para você fazer o upload disso, vamos dizer, né? Primeiro que demora mais e para alguém certificar que aqueles dados foram gravados em determinado bloco da blockchain, né? E ser
votado em consenso entre os nós, né? O nó é o computador da rede, né? Queria pôr uma peninha isso só, aí aproveitando, estou gera gostando muito mais muito gasto, disso, mas né? estou preocupado só É o problema de gastos também, né? Isso preocupado aí só com o nosso tempo aqui, né? Que Não, nós temos mais tempo. uns 5 minutos 5 minutos, ainda, né? que Então, dá aproveitaria só para colocar uma questão, aproveitando, né, sua presença aqui, estamos em São Paulo. Então, bom, que é o seguinte, comparando a blockchain com a ata notarial. A ata notarial, segundo os especialistas, até a Beata já escreveu também sobre isso, né, Beata? Já. Se não me engano, nos comentários da Saraiva. coordenados pelo Cássio, escreveu sobre a ata Scarpinello notarial. Bueno. Faz fé pública. Quer dizer, então, a ata notarial faz fé pública. Então, em princípio, ela prevaleceria sobre a blockchain? Eu não sei, né? Eu acho que é um assunto também para ser aprofundado e tal, né? Não sei. Então, nesse ponto, é algo que eu penso sempre é o seguinte: a lei dota a ata notarial de fé pública. Isso. Né? Ela não tem fé pública porque o público adotou Perfeito. de fé. Né? Por força ela, de lei. ela né? adquire fé pública por força de lei, por imposição de lei. Documento né? público, né? Está lá. A blockchain, ela tem fé pública por natureza. Por quê? Primeiro, porque ela é composta por nós, né, computadores ali na rede, que são o público, né? Podem ser o público, depende da blockchain. Mas não precisa ser unanimidade, né? Não, existem diferentes tipos de consenso, Sim. dependendo do tipo de blockchain, né? Você, quando cria a blockchain, determina qual vai ser o consenso. Se vai ser uma prova de trabalho, que eles chamam, né? Proof of Work, que aí o computador tem que fazer cálculos para chegar a uma solução e todos os computadores vão aprovar ou não esse cálculo e vão gerar um consenso ali para aprovação do dado ou não. Existe prova de Proof of Stake, que seria uma prova da sua participação na rede, né? Então, quem tem mais, por exemplo, no caso do Bitcoin, né? O Bitcoin não usa Proof of Stake, é melhor o Ether, né? Da rede Ethereum. Quem tem mais Ethers investidos ali na rede, né? Depositados ali para garantir a solidez da rede, né? Tem mais direito de aprovar ou não um determinado dado ali e formar consenso. Então, são diferentes meios tecnológicos de gerar o consenso, né? Mas isso é um papo muito técnico, né? Não é o caso aqui. Agora, voltando à questão da ata notarial, valer mais que algo registrado em blockchain ou não, né? Hoje ela vale mais por conta de uma imposição legal. Legal, né? Assim. Mas nada impede que a pessoa que fez que lavrou a ata notarial, né? O registrador ali, o tabelião, nada impede que ele erre, ou que ele tenha má fé também, né? Na hora de registrar, ou que possibilidade de falsificação de documento público, possível, claro, né? sempre o risco existe. Da mesma forma na blockchain. A questão é que em blockchain, o que for registrado ali vai não só ficar gravado em muito mais lugares que uma ata notarial, que a ata notarial até pouco tempo atrás ficava só ali no livro de papel, né? Hoje já tem, como eu disse antes, a blockchain que os registradores estão criando, né? Que vai ter o registro dessas atas, com certeza, né? E agora, o que vale mais, né? Depende do que a pessoa acredita. Se eu ficar satisfeito com o que a blockchain registrou ali e eu me der por satisfeito sobre a propriedade de determinado bem, para mim aquilo é bastante. Agora, enquanto a lei disser que a proteção legal só vai existir para, por exemplo, propriedades privadas, né, de imóveis, né, enquanto esse registro for feito por cartórios de registro de imóveis, então vai prevalecer o registro de imóveis. Considerando o nosso
tempo aqui, né? Realmente há recomendação, né, de que seja observado e tal, por várias razões técnicas aí. Eu terminaria com uma última pergunta aí, aproveitando o Ricardo aqui, né? Então, não vale a pena advogar contra uma blockchain, né? Vamos dizer, né? Você quer impugnar, ou quer contestar, ou quer... É um desafio muito grande isso, né? O futuro, né, dos registros, na minha opinião, está na blockchain, né? Em blockchains, né? Porque podem ser várias. Então, lutar contra isso é a mesma coisa que 30 anos atrás lutar contra o computador, né? Ah, não, eu quero continuar fazendo petições em máquinas de escrever, né? Poderia ter continuado até a hora que não se aceitou mais o papel, né? Ah, mas posso continuar e fazer um PDF do que eu digitei ali na máquina de escrever? Pode. Vai levar muito mais tempo, vai ficar com erros, vai ser algo anacrônico, né? Não é o ideal, né? Então, daqui a um tempo, eu imagino que a blockchain vai prevalecer. É a evolução natural. Vão existir aí várias blockchains, inclusive para essa finalidade, principalmente para fins de registro público, né? E que vão passar a ser a regra. Certo, ok. Ricardo, obrigado. Obrigado aí, porque ó... Eu que agradeço. Essas informações são preciosas, porque afinal a gente está pretendendo lançar a segunda edição aí da Teoria Geral da Prova, né? Mas o pessoal fala, João, Beto, vocês ficam com teoria e tal. A teoria é fundamento, né? Fundamento. Agora, essa parte aí nós precisamos realmente aprofundar. E a gente tem que se valer de especialistas, de estudiosos, de pessoas interessadas, né? Então, agradeço. Já está no prelo e já agradeço aí a presença do Ricardo. Eu agradeço. Essa história já foi aprofundada. Humildemente aqui, porque especialista... Não, acho que é difícil alguém ser especialista em blockchain, né? Saber tudo. Eu sei um pouquinho porque eu me interesso. Mas... Não, está muito bom. Tá Gostei ótimo. Muito obrigado, hein? Eu que agradeço. Então, um abraço a todos aí. Ricardo, dá um tchau aí pro pessoal. Tchau, obrigado.